bom dia, bom dia para todos. Mais uma semana se encerrando, mais um dia de preparação e mais um parabéns para o amanhecendo com Deus. Parabéns para todas aquelas pessoas que estão com as suas janelinhas abertas, fechadas, aqueles que estão participando, mesmo em oração, cansado, mas está com a sua janelinha fechada e observando todas as coisas que estão acontecendo. Felicidade para o amanhecendo com Deus, parabéns por mais um ano de vida e que nós possamos estar aqui no próximo ano também para agradecer. Bom dia, Sérgio. Bom dia, irmã Kátia. Vi que sua voz hoje está menos, mas está ainda funcionando. Que bom, né? Bem, bom dia a todos aqui presentes numa live nossa. Uma rápida aí. Luciano, bom dia. Lucimar, bom dia. Gedaías, bom dia. Rosana, aí que está na administração, junto com a Lúcia. Bom dia a todos. E vamos que vamos. É com você, Kátia. Vamos fazer uma breve oração e logo nós continuaremos. Querido amado Pai, maravilhoso, grandioso, poderoso és tu, ó Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante todo esse tempo que nós estivemos participando e que estamos aqui por mais um dia de agradecimento, por mais um dia de cada pessoinha que aqui se encontram, Senhor, porque elas estão desejosas e estão desejando também, Senhor, realizar muitos milagres. E eu sei, Senhor, que elas têm milagres demais para agradecer, e um deles é estar ao seu lado sempre. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e continue conosco dando um dia de força, fé, confiança e a certeza que nós estaremos junto com o Senhor naquela grande ceia. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, nós temos um tema hoje, um tema muito especial, um tema que você vai falar de nós, uma gratidão da família, do amanhecendo com Deus. Você vai colocar aí no seu chat agora, digite, levante, coloque aquilo que você tem sentido pela família do amanhecendo com Deus, com você e para você. Esse é o momento para tudo isso. E também nesse momento, nós vamos estar chamando a Rosana com a sua retrospectiva durante toda a semana. Ela passou um pedacinho e eu tenho certeza que hoje ela vai fazer diferente, vai juntar tudo e nos apresentar essa retrospectiva do amanhecendo com Deus com muita alegria e satisfação para cada um de nós. O que será que vem pela frente? Que Ah, será? Lá hoje, vem Rosana. hoje o especial vai para quase todas, né? Porque o tempo é curto, então a gente não pode botar muita coisa. Mas hoje vai especialmente, né, para aquelas pessoas que nos assistem todos os dias. Vai para as janelinhas. Como eu não tinha foto de todos, então eu fui pelos nomes, certo? Então, os parabéns hoje e os agradecimentos vai para todas as janelinhas abertas e todas as janelinhas fechadas.
Você nos surpreendendo cada vez mais. Isso é Rosana na liderança. E agora a gente vai. O irmão Francisco já pode abrir a tela que a gente vai fazer um ping-pong, viu, irmão Francisco? Sei que você está aí, seu microfone já está Certo. liberado. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos ao nosso ping-pong. Certo. Primeiro, esse ping-pong que eu vou fazer com você está referindo-se à nossa sala do Amanhecendo com Deus. Começando, o que é Amanhecendo com Deus? O Amanhecendo com Deus é uma necessidade, uma grande necessidade, como um filho que saiu um dia da casa paterna e pretende voltar para lá. Então é uma conexão que não pode deixar de existir em nossa vida. Amém. Agora é direta, viu? Certo. Proveitos. Bênção. Aumento da Feliz. fé. Amém. Felicidade. Felicidade estar presente no amanhecer com Deus e compartilhar das bênçãos que Ele nos oferece. Amém. Agora vem uma pergunta que eu acho que todos já vão saber a resposta. Milagre. Cura. Cura física, cura espiritual, pelas bênçãos da oração. Não só minha, da minha família como um todo. Meu cunhado, a minha, da minha esposa, das minhas filhas. Cura espiritual e física. Física é uma necessidade, mas vem em segundo plano. A espiritual é a maior que tem. Ok. E por último aí, uma frase na qual você consiga resumir os nossos 6 anos aí do Amanhecendo com Deus. Essa escalada. De todas as necessidades, a principal é essa conexão pela manhã, de estar unidos com Deus e com os irmãos, que são os instrumentos usados por Ele para a nossa vida espiritual. Amém. Obrigado pela sua participação, irmão Francisco. Amém. Você está livre para a sua responsabilidade paralela que eu sei que tem. Amém. Obrigado. Então, Deus lhe abençoe. ok. Então, gente, é o seguinte, 6 anos nós estamos com a sala do Amanhecendo com Deus pelo Ministério da Mulher de Carpina. Aí vem, e tu não é homem? Que diacho estás fazendo aí, Sérgio? Pois é, precisa de um homem para representar também. É por isso que estamos aqui. Nós estamos presentes para todos. Nosso apoio às mulheres. Hoje a gente vai chamar a nossa querida Selma de escada. Ela vai ter aí alguns breves minutinhos, bem rapidinho, para dar o seu testemunho. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que o amor de Cristo nos una cada dia mais. Como o tempo é pouco, né? Assim, são uns minutinhos, mas eu quero deixar aqui para reflexão nossa, né? Nesta manhã de muita alegria de poder participar. Realmente, Rosana, eu quase não me apresento, né? Fico com a janelinha fechada, mas desde então eu participo muito do Amanhecendo com Deus, assim. Desde o tempo, né, da pandemia de 2020, quando começou, com o irmão Fabiano e a irmã Suzana, né, é que eu participo e sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Então diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, sua destra e seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notórias a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e sua fidelidade para com a casa de Israel. Então, é assim que eu me sinto, né? Me sinto toda manhã, eu me sinto assim, com as maravilhas do Senhor, com a vitória que eu tenho alcançado, né? E a misericórdia de Deus que é estendida cada manhã para cada um de nós. Então, eu fico muito feliz, né, de poder aqui testemunhar a vocês, que esse programa tem me ajudado muito espiritualmente. Eu participo de três
3 salas, né, que primeiro é a sala com o irmão Gedaías, sou muito grata também ao irmão Gedaías, né, que tem nos ajudado a perseverar, porque começamos com o pastor Luciano, né, com algumas pessoas que ainda permaneceram, mas muitos não permaneceram, né, mas até aqui Deus tem nos ajudado e tem nos guiado a permanecer. Então, nas salas 3 de oração, aí passo para que o Amanhecendo com Deus e depois o primeiro Deus também, que é com o irmão Gedaías e os amados irmãos. Por isso que Esther falou comigo hoje ainda pela manhã, né, na sala 3, para que eu testemunhasse. Estou aqui para falar para vocês que sou uma pessoa feliz, muito alegre por participar desse programa, mesmo escondidinha ali no meu cantinho, porque muitas vezes eu não tenho como me manifestar, porque eu moro assim com pessoas que não é adventista, como o meu marido, e que às vezes não compreende o fato de a gente estar ali e ter que fazer barulho, então eu fico quietinha, que é para não incomodar, porque a minha casa é pequena, não tenho muito espaço, não tenho privacidade assim para então muitas vezes acontece de eu ficar quietinha ali, aí me acostumei a isso, né? E muitos aqui não me conhecem, mas também muitos me conhecem, né? Das outras salas. Então é isso, gente, eu só tenho gratidão a Deus por fazer parte dessa família, amo vocês, amo a cada um, fico muito contente com essa homenagem, está sendo linda, mostrando a cada um a importância de cada um. Somos igreja, vivemos em um só espírito, né? Quando Jesus ali pediu a Deus, pediu pelos apóstolos e pediu por todos nós, né? Então que ele disse que eles sejam um só, como eu sou um só com o Senhor, que é o Pai. Então que nós possamos ser assim, né? Possamos ser família, possamos ser unidos, orando sempre uns pelos outros, e essa sala é bênção, é bênção. Amém. 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 Glória a Deus. Então é esse meu testemunho, viu? Que tem me ajudado muito espiritualmente a prosseguir, a estar, né, firme na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, irmão, pela sua participação. Foi solicitado aí que os irmãos aí dessem sua opinião pela família, pela nossa família, que é a sala do Amanhecendo com Deus. E eu vi que todos aqui... Selma, irmão Sérgio, a Selma Silva, conheço muito, viu? É daqui, de Escada também, e a gente se dá muito bem, viu? A gente se dá muito bem, gosto muito da minha xará. Tá bom, obrigado, irmã. Então, como eu vinha dizendo, pela aqui a gratidão ao nosso Amanhecendo com Deus, da família Amanhecendo com Deus. Aqui todos participaram, aqui a Rosângela, infelizmente aqui tem moto G67, mas eu não sei o que é isso aí. Eu sei que é uma participação, não sei o nome da pessoa, Esther Braga. Agora veio Esther tá chorando. Que é isso, Esther? A gente tem que estar alegre, pai. Parabéns por todos que foram até o dia de hoje perseverante em Cristo Jesus. Essa é a frase de Esther. Lucimar agradecendo também, Leda Maria Bandeira, até Luciano. Luciano, você está farrapando com a gente. Hora você aparece, hora não. Viu? Fique firme, cara. Francisco de Assis também dando a sua participação aí. Deixa eu ver mais. Pronto. Sônia Peixoto também fez a sua participação. José Robélia também. E é isso aí. Então todos participaram aí dando o seu agradecimento, fazendo seus pedidos e orações e ao mesmo tempo fazendo um relato do que é a família Amanhecendo com Deus. Vamos com o pastor Paulo Falcão. Libere seu microfone, pastor. Tá livre. Acione ele agora. Ok. Irmãos, bom dia. Estão me ouvindo bem? Ah, sim. Antes aí, pastor, antes da sua palavra, eu vou dar só um aviso aí ao pastor Mozaniel. Pastor Mozaniel, aguarde um minutinho que eu tenho que falar com o senhor no fim. É com o senhor agora, pastor Falcão. Ok.
Irmãos, como sempre, a minha gratidão a vocês pela oportunidade de podermos falar e a oportunidade de poder rever alguns velhos amigos, né? Eu nem sei se irmão Sérgio se lembra de mim, mas eu me lembro muito do irmão Sérgio. Não sei qual igreja o irmão naquela época participava. Eu estava na igreja central e depois foi para a Arruda. Foi essas duas igrejas que eu estou ainda em Né? contato. Sim. Foi na igreja do Arruda e tal. Então, a minha alegria, tá, de rever alguns irmãos aí e podermos conversar neste momento, nesta hora, né? Já é, eu acho que a quarta ou mais vezes que eu falo, e eu acho interessante a quantidade de pessoas participantes esta hora. Estou dizendo isso porque participo de outras aqui no Rio de Janeiro, aqui pessoal do Rio, né? Não moro no Rio, moro em Vitória, mas tem um grupo no Rio e outros locais, que é a noite da sexta-feira, deveria ser um bom momento também, tal, e outros dias, e a quantidade não é tão boa, diria assim, quanto vocês aí, esta hora, ou nas primeiras horas do dia, buscando ao Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. Eu vou ler o verso 37 e 38. Um verso, diria, conhecido, mas interessante. Hebreus 11, 37 e 38. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desesperados, desamparados, melhor dizendo, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Eu estive agora, recentemente, no mês de maio, em Angola, em Luanda, e estou dizendo isso porque conheci uma igreja de 3.600 membros e apenas um pastor. E ele tem outras igrejas além dessas de 3.600 membros. Ele tem 47 anciãos e 100 diáconos e 100 diaconisas. Por que eu estou falando isso? Bob Marston, que foi um grande teólogo do passado, ele falou, dizendo assim: os crentes da Nigéria me tocaram o coração, me emocionaram, porque as lutas e dificuldades da vida, as intempéries do tempo na região, não interpõem entre eles e Deus no seu relacionamento, porque eles confiam firmemente numa pátria superior. Queridos, qual a lição que a gente tirou dessa viagem que fizemos por lá com a família? É de que voltamos, eu diria assim, mais confiantes, mais determinantes em Deus do que antes de chegarmos lá. Essa é a realidade. A dificuldade, a pobreza, a luta que eles têm, um pastor com 3.600 membros e um pastor para a igreja central de Luanda. Então, eu diria assim, o pastor Isaac é o nome dele, e quando eu vimos e presenciamos essas coisas, a gente pode notar que, realmente, neste mundo,
nós vamos deixar, ou estamos deixando, marcas. Como adventistas do sétimo dia, como cristãos, nós estamos deixando marcas. E certamente que vocês conhecem alguns, ou ex-adventistas, ou mesmo adventistas, que tem algumas marcas, ou que tem marcas positivas e marcas negativas, e que faz com que a gente, eu não diria, fique relembrando, mas que a gente, de vez em quando, lembra daquela pessoa, daquele pastor, por exemplo, daquele líder, de algum presidente, etc., que possa ter deixado marcas, ou positivas ou marcas negativas. Deus é bem claro quando disse lá em Mateus, Mateus 7, não é? Que pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Qual é a sua marca? Como é que você é conhecido na sua região? Pelas coisas que você faz, pelas transações comerciais que você realiza, pelo seu modo de ser e de proceder, desculpa, pela sua forma de agir na igreja, em casa. Como é que você é conhecido em casa? Como é que nós somos conhecidos em casa? Nós somos alguém em casa e outra pessoa completamente diferente na igreja? Então, quer queira, quer não, nós estamos vivendo nesta terra marcas, ou deixando marcas. Por que marcas? É bom que a gente entenda que há uma grande diferença entre caráter e reputação. Caráter é o que Deus sabe e conhece a mim, ou de mim. Meu caráter, Deus conhece. Agora, reputação é aquele que o povo, os irmãos, os familiares, alguém acha de mim. Caráter é o que Deus sabe a meu respeito. E reputação é aquele que os outros pensam de mim. O ideal é que a minha reputação seja o meu caráter. E o meu caráter, a minha reputação. Como cristãos. Porque eu diria assim, nessa forma de viver e de agir, nós vamos deixando um legado. E qual é o seu legado? O qual tem sido o meu legado nesta terra? Os anos vão passando, e eu já vou fazer 71 agora, daqui a um mês, não é? Deus permitir. E às vezes fico pensando, há 70 anos e vivo, qual tem sido meu legado? E quando eu morrer, quando eu deixar de existir nessa terra, qual é a lembrança que as pessoas terão de mim? Nosso caráter, a gente sabe, ele é formado pelas informações genéticas, não é recebida dos nossos pais, 23 pares de cromossomo da mãe e do pai, e também pelas informações do meio ambiente. É isso que nos forma, ou que forma o nosso caráter. De qualquer ser humano. Ele é formado pela informação genética e pela informação do ambiente onde crescemos. Agora, quando a gente aceita Cristo e se torna uma nova criatura, o céu espera que os nossos frutos sejam dignos de alguém que recebeu uma herança
pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, a cruz é um ponto que determina a minha absorção de uma terceira herança, que é a herança cristã. Nem todos nesse mundo têm a herança cristã, porque para se ter herança cristã, é preciso aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Se eu não aceito, eu não adquiro essa herança. E quando eu adquiro essa herança, eu tenho uma responsabilidade sagrada diante de Deus e diante do céu de mostrar para o mundo que eu fui transformado pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, como você será lembrado? O que você desejaria, por exemplo, que se colocasse lá na sua lápide? O que você desejaria? Que se colocasse na sua lápide quando um dia você descer a tumba fria. Eu estive um dia desses aí fazendo o funeral da minha sogra e de lado assim eu comecei a ler algumas lápides e algumas delas eu achei impressionante. Comi muito nessa terra, fui intemperante e morri. Nunca tinha visto algo nem parecido, mas está escrito lá. Uma outra que eu vi lá está escrito assim: vivi muito, porque bebi muito. E ainda teve a ousadia de dizer, graças a Deus. Meus queridos, não conheci nenhum desses aí, mas parece que ao observar assim, sem julgamento, o legado que ele deixou, ou tem deixado, imagina para a família, para os amigos, e para mim que olhei ali naquela hora só, e comecei a pensar algumas coisas relacionadas a esses indivíduos. Tem muitas outras lá, impressionante. Então, são legados que estamos deixando. No cenário bíblico, a palavra de Deus, naturalmente, deixa muitos exemplos, né, de pessoas que deixaram seus legados nessa terra positivamente, e alguns que deixaram seus legados, ou seu legado, negativamente. E aí, tanto eu como você, podemos fazer aí uma relação de muitos. Vou começar pelos leprosos. Os 10 leprosos deixaram legados. Cada um deixou o seu legado. Os 9 deixaram o legado da ingratidão. E foi bem claro. Eles não voltaram para agradecer, mas um deixou um legado de gratidão. E por ter deixado esse legado de gratidão para com Cristo, Cristo olhou para ele e disse: a tua fé te salvou. A Bíblia, a palavra de Deus, Cristo não falou que os outros estariam salvos. Mas esse que voltou para agradecer, deixou esse legado de gratidão para mim e para você. Porque ingratidão, lá em Timóteo fala claramente, Paulo, dizendo que ingratidão é uma das características do tempo do fim. Os homens seriam ingratos, irreverentes, não é mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Esses leprosos deixaram isso. E qual foi a marca de Paulo? A gente sabe, entre tantas marcas que Paulo deixou, ele andou perto de deixar marca negativa, né? Ao perseguir e matar cristãos, etc. Mas Paulo, ao longo da vida, ele deixou muitas marcas. E eu diria que a maior marca dele foi não só a evangelização, mas ele ter a coragem e a convicção de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é uma marca
fantástica que Paulo deixou pela convicção plena que ele tinha disso, não é? E a marca de Pedro? Mentiroso? Desonestos com as suas palavras? Não. Pedro teve período como nós também temos. Nós também temos períodos de variações na vida, mas Pedro deixou marca, uma marca tremenda, a marca de que nós não somos nada sem Cristo e somos tudo quando Deus habita ricamente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Quando disse, olha, eu não tenho nada, mas o que tenho, te dou. Em nome de Cristo, levanta. Ele fez isso. João fez isso. João, a gente também conhece. A gente muitas vezes fala das marcas de João como o homem do trovão. Na região onde eu moro aqui, algumas pessoas falam, mas Falcão, rapaz, até as mulheres lá são bravas, né? Porque tem uma música que diz, mulher macho, sim senhor. E não é. Não é bem assim. A minha esposa é paraibana, como eu também, e é uma mulher mansa. Mas algumas marcas ficam, e as pessoas olham que toda esposa ou mulher no Nordeste é brava, é de seta e tal. Eu moro numa região que tem muitos alemães aqui, italianos, e o que se tem é que as marcas que eles deixam é que são bravos. Os italianos são muito bravos, os alemães são muito bravos, são muito fortes nas palavras, etc. E eu conheço muitos que não são. Então, queridos, quais são as marcas que você está deixando, não é? Porque Deus deseja que você deixe marcas que honre e que dignifique o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Elias deixou marca. Elias deixou marcas. Abraão deixou marcas. Mas se a gente for para o livro de Hebreus, eu não vou ler o que está escrito aqui, porque vocês já conhecem. Mas aqui tem uma galeria de homens que Paulo escreveu aqui, dizendo que se tivesse mais tempo, naturalmente colocaria outros nomes. E aí fica a pergunta, e se nós vivêssemos no período de Paulo, o nosso nome estaria ali? Gálatas capítulo 6 e o verso 7, a Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Quais são os frutos que nós estamos colhendo como legado para deixar para a posteridade? Que legado? Qual legado é esse que nós estamos deixando no tratamento com a esposa, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, dos filhos? Qual legado você está deixando para seus filhos? Quando um dia nós descermos a tumba fria, qual vai ser a conversação que os nossos filhos terão? Papai era assim, mamãe era dessa forma, deixou esse legado aqui, ali. Irmãos queridos, a responsabilidade é muito maior do que nós possamos imaginar. Para Pilatos, por exemplo, a sua maior marca valeu a sentença que executou um inocente. E aí a gente sempre fica pensando nisso, né? Executou um inocente. Por esse eu lavo as mãos. Qual foi a marca de José? José é um grande personagem bíblico, né? Mas sua maior marca foi o perdão. Às vezes a gente acha que a maior marca foi a lealdade que ele teve a Deus ali, quando não teve nenhum relacionamento de sexualidade lá com a esposa do responsável, né?
Mas a maior marca dele a sua maior marca foi o perdão concedido a seus irmãos. Uma marca tremenda. A marca de fidelidade a Deus, sem dúvida alguma. Mas a marca de ter perdoado os irmãos foi uma marca tremenda. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, marca deixada foi o testemunho de que existe um Deus verdadeiro, real. Essa foi outra marca tremenda. A marca de Sadraque, de Mesaque e Abdenego foi tão tremenda que Nabucodonosor se curvou diante do Deus verdadeiro, não é? E há texto da senhora White dizendo claramente que um dia o Nabucodonosor herdará a vida eterna. Porque ele reconheceu a grandiosidade de Deus mediante o testemunho de fidelidade desses três jovens hebreus, né? Porque Nabucodonosor usou uma expressão impressionante. Ele é um Deus que salva, que livra. Como também essa expressão foi usada também por Dario ao reconhecer o Deus dos hebreus como um Deus que salva, livra, opera sinais e maravilhas. Quando diante das dificuldades e lutas que Daniel passou ali na cova dos leões, não há um testemunho maior do que esse. A Bíblia nos diz que o rei acordou de madrugada angustiado, desejoso de no outro dia ver como é que estava Daniel. E a Bíblia diz que Daniel estava vivo, foi retirado e lá colocado os seus acusadores com família, filhos, e todos eles foram estraçalhados, esmiuçados pelos leões. Às vezes vamos passando, né, o tempo e às vezes não estamos nos preocupando com as marcas e legados que estamos deixando. Para Estevão, sua marca foi a conversão do maior evangelista, Paulo, Atos 7:55, né? Uma marca tremenda. Às vezes eu fico pensando aqui, como será um dia o encontro de Paulo e Estevão no céu? Será um encontro tremendo. Ao Estevão olhar para Paulo e, na linguagem nossa, humana, dizer, mas você está aqui. Você foi o maior articulador, o maior condescendente com o meu apedrejamento. Mas o legado de Estevão foi, olha, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão falando. Um legado tremendo que Estevão deixou. Qual tem sido a marca por onde, então, temos trabalhado na função que exercemos ao longo dos anos, na igreja, no departamento que você tem aí na sua igreja? Qual tem sido o seu legado? Legado de que todos participem, de que você ajuda a fazer jovens e pessoas crescerem para ser igual a você, ou melhor do que você. É um legado que a gente deixa, né, ao longo do tempo. Qual o legado que nós temos deixado no nosso companheirismo, na nossa unidade, no amor fraternal, na disponibilidade de querer ajudar as pessoas? O legado de Cristo. Esse é o maior de todos os legados. Porque parece, da perspectiva nossa e no nosso dia a dia, a gente acha que Cristo fez a sua parte, está tudo ok. Ele veio do céu, desceu, nasceu, cresceu, para que isso acontecesse. E não é assim. Cristo poderia ter negligenciado tudo isso, mas não fez. O legado de amor
de determinação, de convicção de que estava realizando a maior de todas as obras. O grande mal, portanto, queridos, que hoje nos atinge, vamos dizer assim, é mesmo diante da igreja, ou no meio onde estamos vivendo, às vezes a gente tem a tendência de personificar as coisas e coisificar as pessoas. Então, quando a gente personaliza coisas e coisifica pessoas, personalizar as pessoas, digo, personalizar as coisas e coisificar as pessoas nos leva a deixar marcas negativas no meio aonde nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Vamos ler esse texto da Bíblia aí. Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. A Bíblia nos diz assim, 2 Crônicas, capítulo 21, melhor dizendo. 2 Crônicas 21 e o verso 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não no sepulcro dos reis. A Bíblia está falando de Jeroboão. Não é? A Bíblia está falando de Jeroboão. De Jeorão, melhor dizendo. A Bíblia está falando de Jeorão. Ele matou todos os irmãos dele, se vocês lerem aí o capítulo, começo do capítulo 1 aí, ele matou todos os irmãos dele para que ninguém assumisse no lugar dele. E a Bíblia diz, e morreu Jeorão sem deixar de si saudades. Agora pergunto eu, a mim mesmo, primariamente, e se eu morresse hoje? E se você morrer hoje? Você deixaria saudades ou alívio? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Deixaria saudades ou alívio? Jeorão morreu sem deixar de si saudades. Agora, ao abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, Deuteronômio, no capítulo 34, Deuteronômio, no capítulo 34, Deuteronômio, no capítulo 34, isso, 34, e no verso 7 e o verso 8, Deuteronômio 34, 7 e 8. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, de luto de Moisés, se cumpriram. Queridos, ninguém viu Moisés morto. Nunca ninguém viu Moisés morto. Moisés subiu e lá morreu.
E por ele se chorou 30 dias e 30 noites. Todos nós gostamos e, eu diria, sentimos saudades de Moisés. Que líder foi Moisés. Que legado deixou Moisés nessa terra. Entende? No livro Patriarcas e Profetas, na página 507, Moisés morrera, mas sua influência não desapareceu com ele. Deveria continuar a viver, reproduzindo-se nos corações do seu povo. A memória daquela vida santa, abnegada, durante muito tempo seria acariciada, modelando com um poder silencioso, persuasivo, a vida daqueles mesmos que haviam negligenciado suas palavras vivas. Moisés morrera, mas sua influência nunca desapareceu com ele. Assim como a luz do sol poente ilumina os picos das montanhas, muito depois que o próprio o sol se haja imergido por trás das colinas, assim as obras dos puros, santos e bons, derramam luz sobre o mundo muito tempo depois que os próprios atores se finaram. Suas obras, suas palavras, seu exemplo, para sempre viverão. Patriarcas e Profetas, 507 também. Eu coloquei entre parênteses a página 481, 482, porque alguns têm o livro já mais antigo. Mas, queridos, suas palavras, suas obras, seu exemplo para sempre viverão. No Salmo 112, verso 6, diz que o justo ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. Eu vou terminar com esse pensamento aqui, essa profecia. Poucos há que se compenetram de com grande alcance é a influência de suas palavras, de seus atos. Quantas vezes os erros dos pais produzem os mais desastrosos efeitos em seus filhos e descendentes destes, muito tempo depois que os próprios autores foram postos nos túmulos. Cada um exerce uma influência sobre os outros e será responsável pelo resultado desta influência. Palavras e ações têm um poder eloquente e a longa vida do além mostrará o efeito da nossa vida aqui. Patriarcas e Profetas, 593, entre aspas aí, 555 e 556. Então, não tem jeito, esses são legados que nós estamos deixando. E eu vou terminar com uma experiência que tive. Os irmãos já sabem, eu fui oficial do Exército, né? Dentista lá na época da minha terra. E naquele período lá no 15º Batalhão de Infantaria do Exército, de João Pessoa, eu propus a Fundação de Saúde, ao qual eu era o diretor dela, aos soldados ali, estudarmos a palavra de Deus. E a gente tirava um horário lá para estudar a palavra. E eu estudava, dava o curso para eles lá. Eu acho que naquela época, era aqueles cursos da Voz da Profecia. Ainda só me lembro deles, naquela época, né? Estudaram. E aí, saí do Exército, fui embora fazer teologia, etc., e deixei o Exército lá. E anos depois, mesmo depois de formado em teologia, todos os anos a gente ia de férias para a minha terra aí, João Pessoa, e um belo dia eu olhei assim e
E ao olhar, eu disse, eu acho que esse aí é o Cabo Rego, que era o mais achegado a mim ali. E ele olhou para mim e disse assim, Capitão Falcão? Sim, sou eu. Você está fazendo o que aqui? Isso na igreja de Bahia. A igreja de Bahia é uma igreja que fica aí eu acho, uns 7 quilômetros de João Pessoa. Irmãos queridos, nos abraçamos e choramos, literalmente. Ele hoje é um dos anciãos desta igreja e diretor da escola sabatina. E ao conversarmos ali, ele dizia, pastor, voltava a me chamar de capitão, tá? Não, me chame de irmão. Nós somos irmãos em Cristo. E ele falou para mim, Falcão, o testemunho que você dava ali, ao nos tratar de igual para igual, levou alguns a aceitarem a Cristo como seu Salvador. Amém? E louvado seja Deus por isso. Não os tratava, eram oficiais, eles eram soldados. Eu tratava eles a todos igualmente. A respeitabilidade militar existia, porque tem que existir, mas tratava eles todos igualmente. Não há ninguém superior a ninguém. Somos irmãos, né, pelo sangue de Cristo. E ele hoje é um oficial, ancião lá na igreja, nessa igreja que eu falei, em Bahia. E outros que eu não cheguei a vê-los, nem revê-los, melhor dizendo, mas ele, todas as vezes que eu vou a João Pessoa, faz questão de pregar nessa igreja. Eu passei 2 meses, mas, mesmo ano passado, né, novembro, outubro e novembro. Mas, queridos, estou dizendo isso para mostrar que houve um legado, entende? Houve um legado. E o legado foi simplesmente tratá-los de forma igual, com respeito ao regime, né? de hierarquia, etc. Mas tratar todos igual. Porque um colega meu, médico, que morava no mesmo apartamento lá, ele, nas caminhadas de 4, 8, 12, 16, 24, 32 e 42 quilômetros a pé, ele, de propósito, colocava, muitas vezes, alguns tijolos nas mochilas dos soldados, para que eles sofressem. Um deles ficou uma marca dele para comigo, quando um deles chegou sangrando rim, houve dilaceração em algumas células de Langerhans, que são as células que tem no interior do rim, e aquele soldado chegou sangrando pelo excesso de peso, 8 tijolos nas costas, numa longa marcha a pé. Eu nunca esqueci isso. Tem mais de 40 anos. Então, nunca esqueci. Negativo que esse meu amigo médico deixou. Então, queridos, concluindo aqui, a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece, não é? João 15, 5 e Filipenses 13, 3, está dizendo. Então, queridos, é uma marca, são marcas. A de Cristo, a maior delas, por ter morrido por mim e por você. Mas esses homens todos poderiam ter muitos outros nomes aqui. Mas eles deixaram um legado. Deixaram um legado de fidelidade, de gratidão, de determinação. Como diz o livro de Hebreus, aí vem Jefté, que mais? Baraque, Raabe. Deus olha, como a Bíblia nos diz, o nosso interior. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus viu em Raabe, por exemplo, uma mulher grata. Uma mulher grata. Gratidão é uma das características do tempo do fim. De tal maneira que
agradecer ao Senhor, ser alguém mais manso, mais comprometido, não é, com a sagrada missão de evangelizar primariamente e ter no céu um dia a nossa família, e secundariamente aquelas que não conhecem a verdade, são legados que nós estamos deixando. Qual a sua marca? E concluindo, o tempo aí já está avançando, mas concluindo, eu me lembrei que eu tenho um filho que mora em Lisboa, e aí a cada 2 anos a gente vai fazer uma visita para ele, né? Ou a ele. E em uma das visitas eu estive na cidade do Porto, e lá, escrito assim numa parede, já bem apagadinho, numa igreja, eu acho que era presbiteriana, estava escrito isto aqui, ó: a princesa Augusta de Montileari mandou colocar na lápide do seu irmão, rei da Sardenha, falecido no dia 28 de 7 de 1869, a seguinte frase: reinou como um justo, combateu como um forte e morreu como um santo. Reinou como um justo, combateu como um forte e morreu como um santo. Nesses dias atuais aí, a gente tem Schindler, que salvou muita gente. Morreu pobre, rico, um rico alemão que morreu pobre e hoje está enterrado no cemitério dos justos em Jerusalém. O que mais? Madre Teresa de Calcutá deixou um legado, deixou uma marca. Irmã Dulce, na Bahia. Davi Livingstone, inglês, médico, que foi trabalhar na África, não é? Amputou o braço e tudo, e voltou ainda, mesmo assim, para continuar servindo ao próximo. E os heróis, que está escrito lá em Hebreus 11. Que Deus nos ajude, nos abençoe, Deus nos dê sabedoria suficiente para crer que não somos nada, mas que Deus nos torna tudo quando temos ao Senhor como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Alguém disse que nunca devemos colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus já colocou um ponto final. Nunca devemos colocar. Se não devemos colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus já colocou um ponto final, é porque Deus, se não fizermos isso, certamente vamos deixar legado. Vamos deixar um legado. Certamente vamos deixar saudades e não alívio. Porque é preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. É preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. Que sejamos lutadores, batalhadores por uma vida melhor, porque nós pregamos e deixamos legado até pela nossa fisionomia, até pela nossa forma de falar, até pela nossa forma de agir, até pela forma de nos alimentarmos, nossa forma de ser. Como eu gosto muito de pensamento, e eu já falei para vocês em algum momento aí, alguém disse que nós não somos responsáveis pelo rosto que temos, mas pela fisionomia que construímos. Não somos responsáveis pelo rosto que temos. Isso aqui é genética. Mas somos responsáveis pela fisionomia que construímos cada dia. Alegria, contentamento, a forma de ser, de agir,
de falar com as pessoas por ela pregando sim a palavra de Deus. Não somos responsáveis pelo rosto, mas pela fisionomia que construímos. E às vezes, não digo nem brincando, mas de vez em quando pregando eu falo que parece que alguns foram batizados em caldo de limão e não na água. Porque às vezes tem uma fisionomia azeda, uma fisionomia pesada, palavras fortes, às vezes ríspidas. E isso, às vezes, ou se torna, às vezes, um legado daquela pessoa. Que Deus nos ajude, irmãos. Somos todos iguais diante do Senhor. Que a graça de Deus nos alcance cada dia e que as mudanças ocorram para a honra, glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Faça a oração finalizando aí sua participação. Maravilhoso Deus, te damos graças, porque nas primeiras horas do dia, aqui nos encontramos juntos para entender a grandiosidade do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade que se renovou nesta manhã, e aqui estamos vivos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos legados deixados pelos nossos queridos do passado e alguns também do presente. Certamente, ao relembrarmos isso aqui, estamos nos lembrando de alguns líderes nossos do passado, alguns irmãos nossos de igreja do passado, alguns familiares nossos no passado, que além do passado também seja do presente, para que eles honrem, glorifiquem e vejam o poder transformador e que o sacrifício de Cristo não possa ser em vão, mas possa ser um troféu no grande dia onde juntos iremos receber a coroa da vida eterna. Amém. Dá, Deus, teu poder, a tua graça, teu perdão e um dia de preparação ao teu santo dia é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmã Cátia, se você estiver aí, vamos fechar a nossa participação do aniversário da sala do Amanhecendo com Deus. Eu digo, obrigado a todos por terem participado. Irmã Cátia, qual a sua palavra final aí? Eu quero agradecer a Deus por tudo. Para mim, durante esses 6 anos, foi muito importante. Meu esposo teve Covid e, graças a Deus, ele hoje está bem. Bem, E agradeço a Deus também porque deu a oportunidade de eu ter conseguido um emprego e estar amém, hoje trabalhando e fazendo a minha faculdade. Então, eu tenho só que agradecer. Eu tenho amém, muita gratidão para agradecer a Deus por tudo. E sou amém, grata a Deus por tudo que Ele me deu e fará por cada um de nós. E espero estar com todos naquele grande dia, sentados e conversando e dizendo como foi difícil, mas chegamos até o fim. Essa é a amém, minha gratidão. Amém. E agora vamos Todos chegar à parte. vocês e Hum, para todos que são minha família, porque eu conheci o Amanhecendo com Deus e eu não tenho família aqui, e o Amanhecendo de Deus é como minha família. Deus Amém. abençoe Glória a todos Deus. nós. Glória a Deus. amém. Então, agora vamos pegar aí a irmã Rosana ou Lúcia para jogar o hino final, ou se quiser fazer um fechamento extra. Obrigado a todos. Bom dia, meus queridos. A única palavra é gratidão. A Deus, a você que está diariamente conosco, as pessoas que têm trazido a palavra de Deus, nos ajudando na nossa caminhada, as pessoas que fazem parte da equipe que estrutura esse programa, os que arrumam os pregadores, os que apresentaram a lição da escola sabatina. E o meu desejo nessa manhã é que o Senhor nos ajude a perseverarmos firmes a cada amanhecer com Ele, até o glorioso dia da volta de Cristo.